Senhoras e senhores, boa tarde. Sou o Pedro Garrido, engenheiro da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Hoje é 20 de agosto de 2021, estamos dando início à reunião semanal da programação da operação. Vai ser uma reunião que vai seguir o padrão das anteriores, com apresentações divididas em 3 blocos. No primeiro será abordada a questão da previsão meteorológica, previsão hidrológica, operação hidráulica. No segundo bloco, a previsão de carga para a programação diária, acompanhamento diário e semanal, com previsão de carga para o PMO, além dos resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. E no terceiro e último bloco, nós teremos os limites elétricos e principais intervenções e a política operativa. Ao final de cada bloco, teremos um intervalo, e as eventuais perguntas e questionamentos poderão ser direcionados para a equipe aqui do NS por meio do chat. Dando início, eu passo a palavra vamos dar início ao primeiro bloco, eu passo a palavra para o Daniel para realizar a apresentação sobre a previsão meteorológica. Daniel. Boa tarde a todos, me chamo Daniel, também trabalho na Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, e eu vou apresentar aqui as condições meteorológicas dessa semana operativa e da próxima semana operativa também. Opa, só um segundinho. Bom, durante essa semana operativa, né, nós não tivemos muita precipitação. As precipitações mais significativas foram observadas na Bacia do Iguaçu, no dia 14, bem no iniciozinho da semana operativa, e também no Paraíba do Sul, tá? E nós registramos aí valores em torno de 14 milímetros para o Rio Iguaçu e de 20 milímetros para a Bacia do Paraíba do Sul. Essa foi a única chuva que aconteceu essa semana, e não tivemos mais, assim, pelo menos nas bacias de interesse do SIM, nós não tivemos mais precipitação. O outro destaque é para a velocidade do vento, né, principalmente no Nordeste. Os alísios lá estão bem intensos essa semana e continuarão, né, já dando uma palhinha para a semana que vem, continuarão também intensos na semana que vem. Então a geração aí foi, pelo menos para a eólica, foi bem boa. Aqui é a previsão para a próxima semana. Nós teremos 2 sistemas que atuarão basicamente semana que vem. Tem uma frente fria que avança pelo sul do país no dia 26 e causa precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e também na incremental de Itaipu. Não é uma chuva significativa, assim, não vai ser uma quantidade muito grande, já que os modelos estão vendo mais chuva do que vem ocorrendo, né? Mas sim acontecerá alguma precipitação. E mais para o final da semana operativa nós teremos uma outra frente fria, né, que aí essa consegue avançar até pelo menos ali o sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo, e um pouquinho do sul da Bahia. Bom, por conta do avanço desses sistemas, né, a temperatura acaba ficando em declínio no Rio Grande do Sul na semana que vem, em elevação tanto no Rio de Janeiro e São Paulo e também no Amazonas, tá? Esses são os destaques de temperatura para a semana que vem. A geração eólica para a semana que vem fica estável e a geração solar também estável em comparação com essa semana. Também é importante ressaltar, né, já que a gente está chegando para o final do mês, que no que tange precipitação, esse foi um mês bem, assim, bem desfavorável. Nas bacias do sul, né, que é o grande destaque aqui, choveu aproximadamente 10% da média climatológica de agosto. Tá bom? Essa é uma informação que eu acho que é importante compartilhar. Obrigado. Obrigado, Daniel. Passo a palavra agora para a Milena, que falará sobre a previsão hidrológica. Milena, por favor. Boa tarde a todos. Vou tirar aqui. Bom, então, vou apresentar os resultados da previsão hidrológica da revisão 3 do PMO de agosto. Iniciando aqui pela previsão de precipitação dos dias 21/8 a 3/9, podemos observar aqui na Bacia do Paranapanema, a partir do dia 27, temos previsão de volumes ali acima de 10 milímetros e reduzindo ao longo do horizonte da precipitação, da previsão.
Para as demais bacias, Grande, Paranaíba, Paraná, não observamos volumes significativos de precipitação. A previsão hidrológica do Sudeste, sobre a evolução das zenas, podemos observar que é mantido o mesmo comportamento do que foi observado até então, sendo a previsão mensal de 59% da MLT, sendo assim o menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Grande, também observamos a manutenção do comportamento. A previsão mensal ficou de 48% da MLT, sendo o menor posicionamento no histórico. Para a bacia do Paranaíba, também a manutenção do comportamento, com uma leve redução. A previsão mensal é de 52% da MLT, sendo o segundo menor histórico dos 91 anos. Para a bacia do Paranapanema, podemos observar uma elevação ali das vazões devido àquela chuva que dos dias 26 e 27, estando com uma previsão mensal de 44% da MLT, sendo o nono menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Paraná, observamos também a manutenção do mesmo comportamento que vem sendo observado. A previsão mensal é de 60% da MLT, sendo o quinto menor posicionamento do histórico. Previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu e Uruguai. Observamos volumes de precipitação a partir do dia 26, ali no Iguaçu, chegando a um pouco mais de 10 milímetros no dia 27 e reduzindo ao longo do horizonte da previsão. E para a bacia do Uruguai, chegamos a volumes acima de 20 milímetros no dia 26, reduzindo ao longo do horizonte. Para o sul, podemos observar ali uma elevação das zenas, mas vale salientar, né, que não chega próximo à MLT, então, apesar desse aumento, ele não chega próximo à média. A previsão mensal é de 36% da MLT, sendo o 12º menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, ao final ali do horizonte de previsão, mantemos praticamente o mesmo patamar do que foi observado até então. A previsão mensal é de 37% da MLT, sendo o 18º menor posicionamento do histórico. Para o Uruguai, temos uma elevação das vazões ali na segunda semana, devido àquela chuva do dia 26, 27, mas também não chegamos a ultrapassar a MLT. A média previsão mensal é de 32% da MLT, sendo o nono menor posicionamento do histórico. Previsão de precipitação para São Francisco e Tocantins. Não observamos volumes de chuva significativos ao longo do horizonte de previsão. Para o Nordeste, observamos a manutenção do comportamento das zenas. Previsão mensal é de 43% da MLT, sendo o quarto menor posicionamento no histórico. Para a bacia do Rio São Francisco, também manutenção do comportamento, sendo que a previsão mensal é de 43% da MLT, ficando como quarto menor posicionamento do histórico. Para o norte, observamos que continuamos com esse comportamento de redução. A previsão mensal é de 82% da MLT, sendo o 17º menor posicionamento do histórico. Para a bacia do Rio Tocantins, a mesma coisa, redução, com a previsão mensal em 59% da MLT, sendo o terceiro menor posicionamento do histórico. Aqui podemos observar a previsão hidrológica semanal. A maioria das bacias ficou com a previsão abaixo de 80% da MLT, apenas algumas bacias do norte que apresentam uma previsão acima de 120% da MLT. Previsão hidrológica mensal de agosto. No Sudeste, podemos observar que tanto o PMO como as revisões vieram bem próximas, com uma variação de 1% da MLT, aproximadamente. Nordeste, a mesma coisa, finalizando ali na REV3 com 43% da MLT, sendo o quarto menor. O Sudeste ficou com 59% da MLT, sendo o menor. O Sul iniciou ali no PMO com 42% da MLT, houve uma redução para 32%, foi
subindo para 33% e na REV3 ficou com 36% da MLP, sendo o 12º menor no posicionamento do histórico. O Norte já manteve as previsões todas bem semelhantes, variando 1%, 2% entre elas, e a REV3 ficou com 82% da MLP, sendo o 17º menor. Previsão hidrológica mensal de agosto e setembro, podemos observar que tanto o PMO como as revisões, eles vieram bem próximos. Para o Sudeste, a variação dos cenários vai de 33% a 155%. Para o Sul, de 12% a 298%. Nordeste, 27% a 79%, 60% a 120% no Norte. Começamos a observar uma variação maior nos subsistemas devido à possibilidade agora de chuva no mês de setembro. Evolução dos armazenamentos. Então, observamos aqui em agosto, né, de junho, julho, agosto, uma redução na evolução dos armazenamentos para os subsistemas quanto para os principais aproveitamentos. Redução, o que já é esperado para essa época do ano. Então, gostaria de agradecer, Pedro, e passo a palavra para você. Obrigada a todos. Obrigado, Milena. Agora, para apresentar sobre a operação hidráulica, eu chamo a Maria. Por favor, Maria. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou dar início à apresentação sobre a operação hidráulica e os destaques para essa semana operativa. Bom, como usualmente apresentado, nós temos aqui as salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA, em que o ONS tem participação. Entretanto, como detalhado a seguir, desde a última reunião nós não tivemos... Só um momento, desculpa, Maria, é que não está sendo compartilhada a sua apresentação. Ok. Agora, só colocar no modo de apresentação, por favor. Obrigado. Certo? Ok. Certo. Novamente, boa tarde a todos. Bom, os principais destaques para a operação hidráulica dessa semana. Bom, iniciando, como usualmente apresentado, nós temos as salas de crise e acompanhamento, em que o ONS tem participação, e como vai ser apresentado a seguir, estas salas, né, os fóruns ocorrerão, principalmente ao final deste mês, então desde a última reunião, não há destaques em relação ao que foi discutido nesses fóruns. As datas para a realização das próximas salas de crise, que nós temos ainda ao final deste mês, no dia 27, a sala do Paranapanema, no dia 26 do Sul, no dia 31, Tocantins. O São Francisco apenas no próximo mês, e a sala do Paraná, que engloba as salas de crise dos rios Grande e Paranaíba e da hidrovia Tietê-Paraná, só teve um fórum desde que foi criada e não tem data prevista para a próxima reunião. Aqui é apresentado o acompanhamento dos níveis das usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos, e também os níveis operativos flexibilizados pela resolução ANA, como pela CREG. Para esta semana operativa, o nível mínimo possível flexibilizado estaria na cota de 324,6, porém observa-se que as usinas fecharam no dia 19, Ilha Solteira na cota 324,89 e Três Irmãos na cota 324,94, relativamente acima do mínimo possível flexibilizado para estas usinas. É destacado também nesse slide os pulsos de vazão em Nova Vanhadava, que foram estabelecidos por solicitação do Departamento Aquaviário para viabilizar as condições de navegabilidade na hidrovia Tietê-Paraná. Nesta semana operativa foram praticados 5 pulsos e desde o início da operação desses pulsos foram um total de 27. Bom, para demais destaques, ressalta-se que hoje, dia 20/8, se encerra a temporada de praias do Tocantins. Essa temporada de praias anualmente vai do dia 10 de junho até hoje, 20/8.
Bom, e quanto aos volumes de espera, para esta semana operativa, não houve revisão. E quanto ao plano de cheias para o próximo ciclo, o ciclo 21-22, nós já tivemos uma minuta do plano enviados aos agentes, aos quais nós já recebemos algumas contribuições. As revisões com estas contribuições, né, dessa minuta, já foi publicada no Sintegre, e a data limite para envio de contribuições por parte dos agentes é até o dia 23/8. Então, destaca-se que no dia 25/8, próxima quarta-feira, terá a reunião para a aprovação da versão final do plano de cheias para o ciclo 2021-2022. Bom, encerro aqui a apresentação, retorno a palavra para você, Pedro. Obrigada. Obrigado, Maria. Como de costume, a gente fará agora o primeiro intervalo de 5 minutos desse primeiro bloco. Retornaremos respondendo as questões que foram enviadas ao chat, através do chat, e, na sequência, também retornaremos com o segundo bloco com as demais apresentações. Boa tarde, dando sequência à reunião da programação. Temos uma pergunta do Lucas Cousani, da Central Energia Comercialização. A pergunta dele é: prezados, boa tarde, qual será a nova vazão praticada para a Serra da Mesa, dado o fim do período de praias? Essa pergunta eu mesmo vou responder. O que a gente tem hoje é a declaração da vazão mínima a ser praticada por reservatório Serra da Mesa, que é de 300 metros cúbicos por segundo. A defluência máxima vai ser definida a partir dos despachos dos modelos de quanto que a gente precisa para a geração do dia. Legal? Agora a gente vai dar sequência, as demais perguntas a gente vai direcionar para o final da reunião, tá legal? E dando sequência ao segundo bloco, eu passo a palavra para o Danilo, que fará a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal. Por favor, Danilo. Obrigado, Pedro. Vou compartilhar aqui. Boa tarde a todos. Começando aqui mais uma apresentação da previsão da carga diária. Começar aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nesse primeiro gráfico aqui, um gráfico de linhas, nós temos a linha preta, que representa a carga verificada. Nós temos a linha azul, que representa a previsão efetuada pela programação diária. Esse gráfico do meio, com barrinhas azuis, representa o desvio em megawatt. E o gráfico ali de baixo, mais colorido, representa o erro absoluto das previsões ao longo da semana. Bem, nós estamos aí numa época de transição, né, saindo de temperaturas frias para temperaturas mais quentes. Nessa época, nós procuramos ficar mais próximos dos modelos, porque eles têm como insumo as variáveis meteorológicas, né? E nós só deixamos de seguir esses modelos em algumas situações adversas. Como essa situação do dia 19 aqui, o que estava acontecendo? No dia 18, como eu falei, nós seguimos os modelos, fizemos uma previsão ali, uma carga considerável, só que a carga verificada começou a escapar aqui na parte da manhã, e no dia seguinte os modelos estavam indicando queda na carga. Nossas informações meteorológicas não indicavam qualquer indício de queda de temperatura para esse dia, então nós decidimos nos manter elevando a carga para o dia seguinte, tá? Então, nós fizemos uma previsão mais alta, acima dos modelos, só que a carga da região do Centro-Oeste ali acabou não respondendo do jeito que a gente esperava. A carga veio bem abaixo aí do esperado, ocasionando desvios aí até de 4% em algumas horas. De qualquer forma, tirando essa situação, a semana veio bem ajustada, a PDP teve um desvio médio de 1,24%, 96% dos desvios ficaram abaixo de 3%, o prévio carga de 100 aí cada vez melhor, com nossas manutenções constantes, 0,88% de desvio médio,
com 99% dos desvios abaixo de 3%. Subsistema Sul, temperaturas elevadas, uma carga mais comportada, nenhum imprevisto, desvios dentro do esperado. Como resultado na semana, o PDP teve um bom resultado final, com 1,69% de desvio médio, 82% dos desvios ficaram abaixo de 3%, o prévio carga DECEM aí com 1,76% de média, 84% dos desvios abaixo de 3%. No Nordeste, nós tivemos aí um sábado conturbado, onde nós fizemos a previsão bem embasada aí nos modelos, só que esse dia as perdas aumentaram muito e a carga acabou vindo bem mais alta do que o esperado, né, atingindo ali desvios de até 6%. Tirando esse dia, o resto da semana ficou bem ajustado. Então, como resultado final, no PDP nós tivemos 1,82% de desvio médio ao longo da semana, 80% dos desvios ficaram abaixo de 3%, no prévio carga DECEM, 1,89% de desvio médio ao longo da semana, 75% dos desvios abaixo de 3%. No Norte, o Norte se encontra aí numa época bem conturbada, né? Uma variação intensa de temperatura, chove, não chove. Semana passada tivemos aí chuvas intensas, principalmente ali em Manaus, ocasionando aí um desvio mais elevado na sexta-feira, 13 de agosto. Ao longo da semana, a carga veio crescente e a gente veio acompanhando o crescimento da carga. Como resultado final, um bom resultado em questão de subsistema norte, onde a carga é muito pequena, né? 2,32% de desvio médio ao longo da semana, 70% deles abaixo de 3%. O prévio carga DECEM, também com resultado muito bom, 2,62%, com 65% dos desvios abaixo de 3%. O SIM como um todo veio com uma previsão muito bem ajustada ao longo da semana, nada fora do normal. Então, como resultado final, nós tivemos um excelente resultado de 0,96% de desvio médio no SIM ao longo da semana, todos esses desvios abaixo de 3%. O prévio carga DECEM também com excelente resultado, 0,98% de desvio médio ao longo da semana, com 99% dos desvios abaixo de 3%. Então, é isso que eu tinha para mostrar. Obrigado, Pedro. Fico por aqui. Obrigado, Danilo. Passo a palavra agora para o Douglas, para comentar sobre a previsão de carga. Douglas? Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Um minuto enquanto começa o compartilhamento. Vamos lá. Retomando a apresentação semanal, falando um pouco agora a respeito da previsão de carga semanal, assim como acompanhamento, muito em linha com o Danilo já disse a respeito da semana. Começando por subsistema Sudeste e Centro-Oeste, inicialmente nós tínhamos uma previsão de 39.021 MW médio para o mês de agosto. Essa semana, com a elevação das temperaturas nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a carga reagiu contra isso. Nós tivemos um crescimento de praticamente 1.000 MW quando nós comparamos com a semana 2, com a expectativa de fechamento numa carga nessa terceira semana de 38.347, que nos dá um desvio nulo em relação à nossa previsão, um excelente resultado. Para a próxima semana, as sinalizações meteorológicas nos indicam a elevação das temperaturas médias, principalmente aqui, temperaturas máximas médias, né, principalmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E dessa forma, nós realizamos um ajuste nessa quarta semana de 1,5%, consolidando um valor de 39.286 para essa quarta semana operativa. Para a quinta semana operativa, né, nós não realizamos nenhum ajuste, prevendo um valor de 38.918,
Isso muito em função porque nossas sinalizações meteorológicas nos indicam até 10 dias de previsão, né? E dado que essa semana já está fora desse horizonte, nós não modificamos nossas projeções. Com as 3 primeiras semanas verificadas, né, praticamente, e a nova previsão para a semana 4 e a manutenção da previsão para a 5ª semana, nós temos um valor de agosto revisto no subsistema Sudeste de 38.051, que, quando comparado à nossa previsão inicial para o mês, nos dá um desvio de menos 2,5%. Passando para o subsistema Sul, assim como no subsistema Sudeste, essa semana foi marcada por elevação das temperaturas máximas nas capitais da região, com destaque para Florianópolis, onde essas temperaturas vieram até superiores às temperaturas que nós utilizamos como premissa. Com isso, nós temos a expectativa de fechamento da 3ª semana de uma carga de 11.759 megawatts médios, que nos dá um desvio de 1,4% em relação ao valor previsto para essa semana. Para a próxima semana, como o Daniel já disse, nós temos as sinalizações de manutenção das temperaturas nas capitais da região sul, à exceção de Porto Alegre, onde as temperaturas estão em declínio. E, com isso, nós consolidamos um valor de 11.636, levemente inferior ao estimado para essa semana. Porém, quando comparado ao último valor previsto para essa 4ª semana, nos dá um crescimento de 0,7%. Para a 5ª semana, também realizamos um ajuste de 1,4%, consolidando um valor de 11.692 megawatts médios. Com as 3 primeiras semanas verificadas, né, e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um valor de agosto revisto de 11.619 megawatts médios, que nos dá um desvio de 1,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. O subsistema Nordeste. Esse é um subsistema que, em condições meteorológicas, nós temos dito ao longo das últimas reuniões que ele segue bastante estável. E essa semana não foi diferente, permanecendo um cenário de estabilidade nas capitais da região. Com isso, nós temos a expectativa do fechamento da 3ª semana numa carga de 11.161 megawatts médios, que nos dá um desvio de apenas 0,5% em relação à nossa previsão. E dado esse cenário de estabilidade para a próxima semana, nós temos a previsão de 11.157, 11.166, que são iguais aos últimos valores previstos na revisão 2. Nós não realizamos nenhum tipo de ajuste nas previsões do subsistema Nordeste. E com isso, nós temos um valor de agosto revisto de 11.089, que nos dá um desvio de apenas menos 0,2% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês. E por fim, no subsistema Norte, essa semana apresenta um desvio de 0,7%, muito em linha com o que nós havíamos previsto, com a expectativa de fechamento de uma carga nessa 3ª semana de 6.127 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, nós temos a sinalização de uma suave redução de carga de alguns consumidores livres da rede básica. Porém, em contrapartida a isso, nós temos as sinalizações meteorológicas de elevação das temperaturas máximas, principalmente em Manaus. E dessa forma, nós realizamos um ajuste de 0,7% na 4ª semana, prevendo para ela um valor de 6.144. Também foi realizado um ajuste de 0,7% na 5ª semana, com a expectativa, realizando uma previsão de 6.174 megawatts médio para essa 5ª semana. Com isso, com as 3 primeiras semanas verificadas e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um valor de agosto revisto de 6.080, que nos dá um desvio de apenas 0,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Chegando ao fim, ao SIM, que é basicamente a totalização de todos os outros subsistemas, muito influenciado pelo subsistema Sudeste, né, que é o subsistema que apresenta maior carga. Essa semana nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 67.394, que nos dá um desvio de somente 0,3% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana, dado o ajuste que fizemos, principalmente no subsistema Sudeste, nós temos a expectativa de uma carga de 68.223,
que nos dá um crescimento de 1% em relação à última previsão realizada para a semana 4, né, no caso na revisão 2. E para a quinta semana, nós temos um ajuste mais moderado, de 0,3% somente, consolidando um valor, para a quinta semana, desculpa, consolidando um valor de 67.950. E com isso, nós temos um valor de agosto revisto de 66.838, que nos dá um desvio de menos 1,1% em relação à nossa previsão inicial realizada para o mês de agosto. Aqui nós já chegamos ao fim da nossa apresentação, basicamente nossos destaques, né, nossas ocorrências que relatamos para essa terceira semana. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que o comportamento da carga foi influenciado pela elevação das temperaturas médias nas capitais desse subsistema, com destaque para Florianópolis, onde as temperaturas foram superiores às consideradas como premissa durante a consolidação da carga, e para o subsistema Nordeste e Norte, ocorrências de temperaturas e precipitação típicas para essa época do ano, seguindo o comportamento observado ao longo das últimas semanas operativas. E como premissa para a próxima semana, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos a previsão de ocorrência de temperaturas elevadas e superiores às observadas na semana em curso, como dito. No subsistema Sul, as sinalizações meteorológicas nos indicam a continuidade das condições de temperatura observadas nessa semana em curso, nas capitais desse subsistema, com exceção de Porto Alegre, onde as previsões indicam a passagem de uma frente fria, que ocasionará a queda das temperaturas durante a próxima semana operativa. E no subsistema Nordeste, são esperadas ocorrências de temperaturas e condições de tempo sem variação em relação às últimas semanas, seguindo um comportamento típico para essa época do ano. E por fim, no subsistema Norte, como dito, tem a expectativa de uma suave redução de carga de alguns consumidores livres conectados à rede básica, porém, em contrapartida a isso, nós temos a expectativa de elevação das temperaturas em Manaus. Com isso era tudo que eu tinha aqui para apresentar, eu retorno a palavra para você, Pedro. Obrigado. Obrigado, Douglas. Dando continuidade, eu passo a palavra a Daniele para comentar sobre os resultados do PMO e, na sequência, sobre intervenções energéticas relevantes. Daniele, a palavra é com você. Boa tarde a todos. Pedro, você está vendo a minha apresentação? Agora sim. Sim? Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião semanal. Eu vou apresentar agora os resultados da revisão 3 do PMO de agosto, na semana que começa no dia 21, agora sábado, até o dia 27 de agosto. Não temos destaques em relação à configuração, então vou direto para os resultados, né? O primeiro resultado que eu apresento para vocês são os custos marginais de operação por subsistema. Temos aqui os CMOs dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte equalizados, no patamar de carga pesada com R$ 2.509,70, na carga média R$ 2.496,02 e na carga leve R$ 2.381,73. O subsistema Nordeste está acoplado aos demais subsistemas, né, nos patamares de carga pesada e média, mas no patamar de carga leve observa-se uma redução de cerca de R$ 100 em relação ao CMO dos demais subsistemas, ficando aqui em R$ 2.282,88. Nesse diagrama esquemático, a gente também apresenta as restrições, né, os principais limites de intercâmbio que atingiram o seu valor máximo. Nós temos para essa revisão o FNESE, no patamar de carga pesada e carga leve, a restrição FNESE mais FNS na carga pesada, média e leve, e o FNS na carga média. Observamos aí uma redução em relação à semana passada, todos devem lembrar, né? Os CMOs estavam na casa de R$ 3.000, observamos aí uma redução de cerca de R$ 590 por megawatt-hora na média semanal, né? Portanto, apresentamos agora esse gráfico que a gente costuma trazer para vocês, para ajudar a esclarecer, né, a questão da variação do CMO. Esse gráfico mostra uma sequência de estudos que realizamos para ajudar a identificar os principais fatores cujas atualizações impactaram no CMO dessa revisão em relação da semana passada. Foram feitos 8 estudos, né, onde a cada nova etapa do estudo a gente incorpora mais uma parcela dos dados revisados. E a forte redução do CMO dessa semana em relação aos valores da semana passada foi ocasionado principalmente pela
atualização da previsão de vazões, como pode ser observado aqui na figura. A atualização dos níveis de partida e a disponibilidade das usinas também contribuíram na redução do custo marginal de operação. Então, a gente sai da casa ali dos R$3.000 por megawatt-hora para 2.450 na média, né? Tendo esses CMOs, continuamos, então, com despacho térmico. Aqui a gente apresenta nessa figura a geração térmica indicada pelo modelo DECOMP para a próxima semana operativa, que foi em torno de 17 gigawatts, né? Para referência, na semana passada tinha sido de 14,8 gigawatts, essa indicação, e esse montante representa todo o despacho térmico disponível para essa semana. A gente está indicando todas as térmicas. Destaca-se, claro, que esse despacho térmico indicado pelo modelo DECOMP tem um caráter meramente informativo, né? Dado que o despacho por ordem de mérito é indicado na etapa de programação diária com os resultados do modelo D100. Ainda em relação às térmicas, né, temos aqui o resultado do comando do despacho antecipado das usinas AGNL. Em relação ao despacho dessas usinas, essa tabela aqui apresenta para cada uma das usinas, o CVU delas e o valor do benefício do GNL para a utilização dessas usinas. E como pode ser observado, é comandado o despacho tanto para Santa Cruz, Luiz Ormelo e Porto Sergipe para essa semana que se iniciará no dia 23 de outubro até 29 de outubro de 2021. O próximo resultado que eu tenho para apresentar para vocês é a evolução da energia armazenada. Temos aqui no Sudeste a manutenção, mais ou menos, dos níveis que já tinham sido previstos nas revisões anteriores. Partimos no início da semana com 23,4%, e chegamos ao fim de agosto, dia 31 de agosto, chegaremos a 21,7%, essa é a estimativa, e para o final de setembro, o limite inferior apresenta um valor de 14,2% de energia armazenada e o superior de 22,7%, uma dispersão pequena. Só para referência, esse valor previsto para o final de agosto representa um aumento de 0,5% em relação ao previsto na semana passada. Para a região sul, também mantivemos a mesma trajetória já indicada nas semanas anteriores, uma trajetória de forte declínio. A gente sai de 33,8% no início da semana, dessa semana, para 26,8% no final de agosto. E no mês de setembro, podemos atingir valores de 5,2% a 75% nesse mês de setembro. Uma forte dispersão natural, né, da dispersão das vazões, né, do nosso principal insumo. Para a região sul, em relação à semana passada, esse nível que está aqui apresentado com 26,8% estimado para 31 de agosto, tinha sido estimado em 24,2%, um acréscimo de 2,6% em relação à revisão passada. Para a região nordeste, partimos de 51,3% e mantemos mais ou menos nesse nível, chegaremos a 49% no final de agosto. Já para o mês de setembro, a projeção é que a gente fique entre 39,3% e 43,7% em relação à dispersão dos cenários, né? No final de agosto, esse 49% é praticamente o mesmo valor que a gente tinha apresentado no estudo anterior, que era de 48,9%. Na região norte, a gente está excursionando aqui de 74,5% para 72,4% no final de agosto, prevendo chegar aí no final de setembro entre 62,4% e 65,5% da energia armazenada nessa região. O armazenamento aqui no final de agosto está 1,1% abaixo do previsto na semana passada. Ops, eu acho que eu passei duas aqui. Em relação à importação de energia, nós tivemos oferta para a importação pelo Uruguai das comercializadoras Eletrobras e Enel, mantendo o mesmo padrão que a gente tinha recebido na semana passada, de 4 blocos, com a mesma distribuição de potência por bloco, e os CVUs ofertados com pequenas variações também. Então, está bem parecido, né? Os CVUs variando de R$ 950 a R$ 1.944, no caso da Eletrobras, e 968 a 1.988 na Enel. Os valores estão aqui na tabela para consulta para os senhores. Em relação à importação pela Argentina, recebemos a oferta da Enel, também mantendo os 5 blocos ofertados na semana passada, nessa distribuição de 200, 400, 600, 600 e 400 megawatts, totalizando 2.200. Com essa distribuição de CMOs aqui para cada um desses blocos, CVUs para cada um desses blocos, de R$ 1.367 a R$ 1.895 por megawatt-hora.
Bom, passando agora para as intervenções energéticas relevantes, onde a gente estabeleceu que o critério de relevância são aquelas intervenções que ocorrem em unidades geradoras e que alterem os limites sistêmicos ou que sejam de grande porte, né? Começamos a apresentar aqui na região norte, temos apenas a de relevância, um destaque para a manutenção da UG1, da UTE MAUA3, uma manutenção preventiva programada para o período de 21 a 22 de agosto. A UG3 tem uma restrição de meio ciclo da máquina a vapor em virtude dessa manutenção da UG1 também nesse período. Agora, no Sudeste, começando aqui por Itaipu, 50 Hz, temos manutenção nas UGs 2, 3 e 4, manutenção de válvula de resfriamento programada para o dia 22 de agosto, e também temos uma manutenção da UG3, essa um pouquinho mais longa, que vai de 23 de agosto a 3 de setembro, manutenção programada, preventiva programada. Para a Serra da Mesa, também para o dia 22 de agosto, as UG 2 e 3 têm testes de operação em paralelo das unidades geradoras em barra desenergizada. Passando agora, continuando ainda na região sudeste, temos alguns testes de autorrestabelecimento, tem 3 testes que serão realizados no dia 22 de agosto. No caso da usina de Porto Primavera, serão paralisadas as unidades 1 a 9, né, o teste será nas unidades 1 a 9, e no caso das usinas Volta Grande e Manso, o teste será da usina completa, nesse mesmo dia 22. Na região sul, também temos teste de autorrestabelecimento programado para o dia 22 na usina de Barra Grande. Já a usina de Governador José Richa tem manutenção preventiva programada para o dia 22 na unidade geradora número 3. No Nordeste, a OHS São Luís Gonzaga tem teste de autorrestabelecimento programado para o dia 23 de agosto. A UTE Potiguar 1 e a UTE Potiguar 2 tem instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio programado para os dias 21 e 22, aí são 3 finais de semana, né? 21, 22, 28, 29 e 4 e 5 de setembro, são os três próximos finais de semana. Eu fico aqui, esses foram os destaques aqui desse resultado. Pedro, retorno a palavra para você e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Daniele. Vamos agora ao nosso segundo intervalo de 5 minutos e retornaremos respondendo as perguntas que foram feitas neste bloco, mas com o prosseguimento das apresentações. Retornando, vamos às perguntas que vieram via chat, né? A primeira pergunta, de Mônica Zambelli, da CPFL, a questão é a seguinte: prezados, boa tarde, vocês têm alguma agenda para a decisão sobre implantação do Prev Carga DCEM no processo de previsão de carga? Quando esse modelo deverá ser usado oficialmente nesse processo? Eu chamo o Fausto para responder essa pergunta. Obrigado, Pedro, boa tarde a todos, boa tarde, Mônica. Mônica, na verdade não tem ainda uma decisão quanto à utilização desse modelo Prev Carga DCEM na programação, no dia a dia, né? No dia D, né? Ou D mais um, como queira. Esse modelo ele tem sofrido algumas melhorias constantes, tem ainda algumas no forno aí para melhorar, e esses períodos que nós estamos mostrando aqui é um período de uma semana, onde tem uma certa estabilidade da temperatura e alguns eventos econômicos também. Então, os modelos matemáticos, de modo geral, os modelos de previsão, eles respondem muito bem nesse período. Então, nós precisamos, na verdade, fazer avaliações de períodos maiores, de forma mais segura, né? Isso tem sido feito lá no GT Prev Carga DCEM, que é um grupo que trabalha dentro lá do CT PMO-PLD, né? Não sei se você participa, se você participa, eu convido você a participar, ou todos mais que não participem a participar e acompanhar lá os testes, os modelos, enfim. Eu acho que seria bastante proveitoso para todos nós, até do ponto de vista de testes, de crítica, etc. Tá? A única coisa que possa acontecer é usar o Prev Carga DCEM a partir do D+2, né? Até a funcionação operativa, tendo em vista que hoje nós usamos o STLF, que é um modelo muito bom, né? Que a gente usa para o subsistema, porque é para o subsistema muito bom, também bom, ótimos resultados, só que é um modelo, não é um modelo aberto, né? É um modelo adquirido do EPRI. Então, é isso. Infelizmente, eu não tenho essa resposta positiva para você, mas isso está sendo trabalhado e melhorado cada vez mais. O Prev Carga DCEM, quando tivesse uma instabilidade em termos de resultado como um todo, né? Ele certamente deverá ser incorporado. Ok? Obrigado, um abraço, boa tarde a todos.
Obrigado, Fausto, pela resposta. A segunda pergunta, de Lúcio Sunano, da Santander Comercialização. Prezados, boa tarde. Ao analisar os dados dos agentes para a usina Norte Fluminense 171, a mesma apresenta disponibilidade para a primeira semana de setembro. Ela não deveria estar zerada por conta de mexilhão? Obrigado. Eu chamo a Diana para responder essa pergunta. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lúcio. Obrigado pela pergunta. Na semana passada, a gente teve uma informação, vou até trazer também uma informação que foi passada aqui referente ao Erinaldo, que ele mandou uma pergunta também referente a esse mesmo assunto nesse meio tempo, que é referente ao adiamento da parada da plataforma de mexilhão da Petrobras, a Rota 1, que estava programada inicialmente para ser dia 15 de agosto até 13 de setembro e deu postergação. E agora o período é de 29/8 até 27/9. Então, dada essa alteração na indisponibilidade, né, por conta de fornecimento de gás, por conta dessa manutenção da parada do mexilhão, a gente observou, né, os agentes já fizeram algumas, já foram oficializadas a alteração, né, das manutenções para ficarem no mesmo período da parada de entrega de combustível, e Norte Fluminense, então, está com essa disponibilidade que você observou, considerando, então, essa postergação da manutenção. Ok? Obrigado, Pedro. Obrigado, Diana. Aguenta um momentinho que eu já vou trazer outra pergunta para você, e destacando que ela também já respondeu a pergunta do Erinaldo Santos, da UCAR Comercialização. A próxima pergunta, Diana, é da Natália Biondo, da Emercor Comercialização. Desde 29 de maio, a usina Termo Fortaleza está indisponível devido à falta de combustível. No entanto, sua indisponibilidade é declarada apenas no DECEM, e o DECOMP está há mais de 2 meses e meio considerando disponibilidade para a usina, passando, portanto, uma função de custo futuro incorreta para o DECEM. Sei que o dado é de responsabilidade do agente, mas gostaria de saber se alguma medida está sendo tomada para que esses dados sejam compatibilizados. Boa tarde, Natália. De fato, tem razão, né? A declaração de disponibilidade é um dado de prerrogativa do agente. Então, conforme rotina, todas as disponibilidades de usinas térmicas e hidráulicas, elas são consideradas de acordo com o que a gente recebe semanalmente e atualizada, né? Toda a revisão, conforme informações recebidas pelos agentes. Em relação a se a gente está tomando alguma providência, né? A fiscalização não é uma responsabilidade do ONS. Então, a gente segue o que está no procedimento de rede, considerando a informação que a gente recebe dos agentes, que é referente a essa informação específica. Obrigada. Muito obrigado, Diana, pelas respostas. Dando prosseguimento ao terceiro bloco, vamos passar a palavra para o Alonso, que fará a apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções. Alonso, por favor. Alô, Pedro, agora tá ouvindo? Agora sim. Beleza. E estão vendo a tela? Sim, agora Perfeito. o modo apresentação tá ok. Pode continuar. Beleza. Boa tarde, pessoal. Vamos aqui abordar as principais intervenções elétricas com influência aí na questão dos intercâmbios, tá? A primeira que a gente aborda é o banco capacitor série lá de Ribeiro Gonçalves. Ela vai ocorrer na terça e quarta-feira dessa semana próxima, começando às 7 horas e às 17 horas. E para a saída desse equipamento, a gente tem que limitar a exportação Nordeste em 9.000 megawatts e o fluxo Nordeste e Sudeste em 4.200, tá? Essas medidas são necessárias para a gente poder prover o sistema de possibilidade de perdas simples e duplas na interligação Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste. Temos para quarta-feira, das 5 da manhã às 10, a linha Curral Novo do Piauí, São João do Piauí, tá? Então, para fazer frente à saída dessa linha, a gente limita aí o fluxo Nordeste e Sudeste em 4.000, e com isso a gente permite que o sistema possa perder
linhas de 500 kV aqui no Nordeste, perdas simples e duplas sem problema. Quando terminar essa intervenção, às 10 da manhã, começa a intervenção de Luiz Gonzaga Milagres, tá? Então, ela em sequência, começando às 10 da manhã, indo até o final do dia, da quarta-feira. E como medida operativa, a gente tem a mesma limitação, o FNES aí limitado a 4.000 megawatts. Temos a barra B de Tijuco Preto, né, 765. Ela ocorre no domingo, depois da manhã, das 8 às 16. E para isso a gente vai precisar limitar a geração de Itaipu em 3.000 megawatts e o recebimento do Sul em 5.700, tá? Com essas limitações, a gente consegue dar suportabilidade ao sistema da perda dos transformadores 6 e 7, lá de Tijuco Preto, considerando a atuação da lógica 9 de Itaipu. Temos também a linha de 765, Foz do Iguaçu e Vaiporã. Essa acontece durante toda a semana que vem, né, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. E para a gente dar suportabilidade ao sistema também de perdas simples e duplas nos circuitos remanescentes, a gente reduz aí em 2.000 megawatts os limites de RSE já estabelecidos. Tá? Tem um transformador, o 902, lá de 345 para 13.8 de Biúna. Com esse transformador fora, a gente limita o elo de corrente contínua em 3.500 megawatts. Tá? Essa limitação é para que o sistema suporte a perda do outro transformador 901, que provoca aí o bloqueio dos polos 3 e 4 do bipolo 2. Temos ainda o polo 4 e a linha de Foz do Iguaçu para Ibiúna, tá? Isso ocorre na sexta-feira da semana que vem, de 7 às 17. E para essa intervenção, a gente também limita o elo de corrente contínua agora em 2.500 megawatts, também para poder prover o sistema de possibilidade de perdas simples e duplas, lá no caso do polo e do bipolo, né? E, finalmente, a gente tem um despacho térmico em operação normal no complexo termoelétrico Jorge Lacerda, conforme a tabela, para fazer frente a contingências na linha 525 kV de Biguaçu Siderópolis 2, da linha de 230 Siderópolis 2 Forquilhinha e do trafo lá de Siderópolis 2. Tá? Então, esse despacho mínimo de 35 megawatts na UTE J. Lacerda. Pronto, são essas intervenções elétricas com impacto energético e a gente passa a palavra para Pedro e agradecemos a atenção. Muito obrigado, Alonso. Passo a palavra agora para a Thaís, para comentar sobre a política operativa. Thaís, palavra sua. Boa tarde, eu vou iniciar o compartilhamento da tela, só um minuto. Boa tarde, vamos lá. Então, eu vou iniciar agora a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 14 ao dia 20 de agosto. A gente inicia apresentando os resultados de geração térmica para essa semana, fazendo uma comparação entre o despacho térmico indicado pelo modelo DECOMP e o indicado pelo modelo D100. A gente pode notar que há algumas diferenças, e isso ocorreu devido a diferenças de disponibilidade e de ordem de mérito, mas, no geral, praticamente durante toda a semana operativa, o modelo D100 indicou um despacho superior àquele indicado pelo DECOMP, e isso se deve à postergação dos serviços e manutenções da Rota 1. Agora a gente apresenta algumas comparações de geração entre o indicado pelo modelo D100 e a programação praticada no PDP. Então, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode verificar que a geração hidráulica programada no PDP ela foi inferior àquela indicada pelo modelo D100, e essas diferenças ocorreram devido à necessidade de ajustes para a compatibilização da diretriz e da política operativa, com o objetivo do controle do armazenamento das bacias dessa região, conforme autorizado pelo CMSE, e também devido a ajustes de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, não ocorreram diferenças significativas entre o D100 e o PDP. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que também houveram algumas diferenças em geração hidráulica entre D100 e PDP. Essas diferenças resultaram de ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa,
também com o objetivo de controle, né, do armazenamento das bacias da região sul, conforme autorizado pelo CMSE. E em relação à geração térmica, a gente nota que o PDP indicou a programação térmica maior que aquela indicada pelo DECEM, e isso ocorre devido ao despacho da térmica de Pampa Sul, que não é simulada no DECEM. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota algumas diferenças também em geração hidráulica entre DECEM e PDP. Essas diferenças foram devido às diretrizes e à política operativa da defluência da bacia do Rio São Francisco e à compatibilização da política operativa. Em relação à geração térmica, nota-se que o PDP elevou a geração térmica em relação ao despacho indicado pelo DECEM, e isso ocorreu devido ao despacho por garantia energética, segundo as diretrizes do CMSE. Para o subsistema Norte, nota-se que a geração hidráulica é elevada no PDP em relação ao indicado pelo DECEM. Esses ajustes foram necessários devido ao atendimento dos limites de transmissão, ajustes de único mínimo hidráulico e também compatibilização da política operativa. Já em relação à geração térmica, não foram notadas diferenças significativas entre DECEM e PDP. Em relação ao intercâmbio internacional, a gente pode notar que para essa semana operativa, do dia 14 ao dia 20, houve intercâmbio tanto com o Uruguai como com a Argentina. A gente parte agora para uma análise do balanço médio da programação semanal do dia 14 ao dia 20. A gente pode notar que a carga do SIM programada ficou da ordem de 67,3 gigawatts médios, o que representa um aumento de 1,4 giga em relação à semana passada. Em relação às eólicas do Nordeste, elas seguem no patamar bem elevado, da ordem de 10 gigawatts médios, mas isso representa uma redução de 600 megawatts médios em relação ao apresentado na semana passada. O subsistema Sul ele já se configura como levemente importador, né? Apresentou uma importação média de 188 megawatts. Outro destaque, como já comentado, né? Houve importação tanto do Uruguai quanto da Argentina. E em relação aos bipolos, nota-se uma exportação reduzida no bipolo do Madeira e uma exportação mais elevada no bipolo do Xingu. Aqui a gente continua apresentando o balanço da programação semanal, mas agora em termos de médias horárias, né, ao longo dos 48 patamares do dia. Então a gente nota que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, esse subsistema ele se configura como importador ao longo de todo o período do dia, com uma geração térmica também elevada. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que esse subsistema ele apresenta uma modulação de geração hidráulica para acompanhamento da carga. Então, no período ali da madrugada, esse subsistema até ficou na média como importador e fazendo essa modulação das hidráulicas para exportar nos períodos de maior necessidade, como a ponta da manhã e a ponta da noite. O subsistema Nordeste, ele se configurou como exportador durante todos os períodos do dia, como já comentei, as eólicas elevadas, na ordem de 10 GB, e uma térmica também bastante elevada para possibilitar essa exportação durante todos os períodos do dia. Em relação ao norte, esse subsistema também se configura como exportador, apesar das hidráulicas, devido à sazonalidade já estarem um pouco reduzidas, né? Ainda assim é possível fazer algumas modulações para atendimento da carga, de acordo com o perfil de carga. Nessa tabela, a gente apresenta a geração térmica programada para essa semana e os principais motivos dessa geração. Então, nos valores do SIM, a gente programou cerca de 17 gigawatts médios essa semana. 88% desse valor foi devido à ordem de mérito, 6% devido à inflexibilidade, 6% devido à garantia energética e menos de 1% devido ao unit commitment. Agora a gente inicia as análises do CMO. Então, fazendo uma comparação entre o CMO que foi indicado pelo DECEM e o indicado pelo DECOMP, a gente nota que tanto para o subsistema Sudeste quanto para o subsistema Sul, esses dois valores de CMO ficaram bastante parecidos, mas há algumas diferenças no modelo DECEM por causa do detalhamento, né, o maior detalhamento da previsão de carga ao longo do dia. Além disso, no domingo, dia 15, houve uma redução significativa do CMO do DECEM em relação ao indicado pelo DECOMP, e isso também ocorreu devido a um melhor detalhamento na previsão de carga. Para os subsistemas Nordeste e Norte,
segue, né, o que já foi falado no slide anterior, mas novos destaques surgiram para o subsistema Nordeste. Então, no dia 18/8, no dia 19/8, houveram novas reduções de CMO, indicadas pelo DECEM em relação ao DECOMP, e essas reduções ocorreram devido a uma previsão de geração eólica bastante significativa, no período da manhã, entre 7 e 10 horas da manhã, que provocou essa redução de CMO, e algumas usinas chegaram a sair do mérito nesse período. Outra análise de CMO que a gente faz é uma análise já georreferenciada. Então, aqui a gente plota algumas barras, cerca de 30% das barras do país, né, distribuídas geograficamente, e analisa os resultados de CMO para um dia específico. No caso, foi selecionado o dia 20/8, no período das 19 horas, e é possível notar como esses valores de CMO são bastante parecidos ao longo de todo o país, com uma exceção ali no Nordeste, que os valores de CMO ficam um pouco mais reduzidos devido à limitação, né, no fluxo da FINESE. Outra análise que a gente pode fazer com os CMOs é uma análise dessa distribuição desses valores, uma análise estatística. Então, para nos ajudar, a gente utiliza essa ferramenta, nessa figura do box plot, que a gente pode plotar quais que seriam os valores mínimos, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, máximo, e também alguns possíveis outliers dos valores de CMO. Então, a gente faz uma análise por subsistema, e em relação à região sudeste e centro-oeste, a gente nota que houve alguns outliers no período da madrugada, que são relacionados às restrições no elo CC de Furnas. No período da manhã, também existem alguns outliers relacionados à limitação do fluxo FNES devido ao carregamento da linha Ribeiro Gonçalves Colinas. No período ali da noite, 18 a 21 horas aproximadamente, há novos outliers relacionados com a limitação do FNES. E no período de 15 a 21 horas, há alguns outliers inferiores relacionados com a limitação, a geração das usinas hidrelétricas de Jupiá e Três Irmãos, de acordo com os SGIs, o SGI 34140 de 2021. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que há pouca dispersão nos valores de CMO, há alguns outliers no período ali das 8 da manhã até as 24 horas aproximadamente, a gente tem outliers inferiores, que estão relacionados à limitação de geração na usina de Fundão, uma geração menor que 80 megawatts, conforme o SGI 36836 de 2021. Ali no período da noite, 19 a 20 horas, também há outros outliers que estão relacionados ao controle de fluxo nos circuitos da linha de Foz de Chopin e Salto Osório, conforme a instrução de operação. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente também nota pouca dispersão nos CMOs, porém foi identificado alguns CMOs nulos ao longo do dia, e isso está relacionado ao limite de escoamento do conjunto eólico Campo Largo. No período da manhã, de 7h30 às 10 horas, e também ali no período da noite, 18, mais ou menos 20h30, também foram identificados alguns outliers que estão relacionados à limitação do FNES devido a alguns carregamentos, né? Por exemplo, Ribeiro Gonçalves Colinas. Em relação ao subsistema Norte, a gente já nota que há maior dispersão nesses valores de CMO. No período de 7h30 às 10 da manhã e 18 e 21 horas, também há outliers relacionados à limitação do FNES e FNS. E no período da ponta, 18h30 às 19 horas, a gente nota outliers tanto inferiores quanto superiores, que estão relacionados à capacidade de escoamento da linha de 500 kV de Tucuruí e Xingu Circuito 2. Partindo agora para as análises do balanço energético de cada subsistema ao longo do período de 12 meses, a gente nota que para a região sudeste, nos últimos meses, essa região tem se configurado como importadora de energia, com uma geração térmica bastante elevada, e na última semana a gente nota, né, uma elevação de carga, como já comentado. Em relação ao subsistema sul, a gente nota que esse subsistema continua com uma geração térmica bastante elevada e que na última semana também houve elevação de carga. Em relação ao subsistema Nordeste, esse subsistema se configura, né, como fortemente exportador. Nos últimos meses houve uma geração térmica crescente
e também uma geração eólica bastante, né, crescente, que nas últimas semanas se confirmou como bastante elevada. Em relação ao subsistema norte, a gente verifica que esse subsistema continua sendo exportador, devido à sazonalidade, né, da hídrica. A gente nota uma redução gradual de geração hidráulica, mas que ainda, né, é suficiente para tornar esse subsistema exportador. Seria isso, Pedro. Eu agradeço a atenção, retorno a palavra para você. Muito obrigado pela apresentação, Thaís. Iremos para o nosso último intervalo e retornaremos para fornecer as demais respostas das perguntas que foram feitas no chat. Boa tarde a todos. Retornando nossa última rodada de perguntas, né? Começando pela do Walker Rosa, da Ecoenergia Comercialização. Prezados, boa tarde. A defluência máxima de Xingó seguirá a resolução ANA 2081 de 2017 na semana subsequente ao atingimento do volume de 40% de Sobradinho, ou seja, poderá ser alterada a anuidade ao longo do mês, ou a consulta será feita somente no início de cada mês. Grato. Eu chamo a Maria para responder essa questão, por favor, Maria. Boa tarde, Walker. Inicialmente, obrigada pela pergunta. Bem, a nossa expectativa é de que a gente chegue até o início de outubro com o armazenamento do Sobradinho em valores superiores a 40%. Desse modo, não seria necessário revisitar ou qualquer alteração nas premissas dos estudos. Era isso, Pedro. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Só esclarecendo que eu estou com problema técnico aqui na câmera, eu vou prosseguir agora no final da reunião com a câmera desativada, tá legal? A próxima pergunta é da Laiana Maia, da América Energia. Prezados, boa tarde. Com o final da temporada de praia de Tocantins, qual seria a política de defluência a ser adotada pela ONS para os próximos meses? Já que na última sala de crise de Tocantins foram propostas duas políticas, de 600 metros por segundo, do período de 28 de junho a 31 de agosto, e de 900 ao dia 1º de setembro a 30 de novembro, na política 1 e na política 2, de 600 metros por segundo, no período de 28 de junho a 30 de novembro. Como eu já mencionei anteriormente, atualmente para a Serra da Mesa a gente tem somente o FSA de defluência mínima do valor de 300 metros por segundo e o valor da política a ser definida de acordo com a demanda eletroenergética do SIM, legal? Para a Serra da Mesa e, consequentemente, para a Bacia do Tocantins. A próxima pergunta é do Yuri Castro, da Tempo Energia. Prezados, gostaria de saber como está o cronograma de operação dos testes de GNA1 e se a data para o período comercial ainda é 31 de outubro. Eu peço a ajuda do José Augusto para responder essa questão. José, por favor. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, a data comercial ainda é 31 de outubro e os testes estão em andamento, né, no período agora de até programação que a gente tem até 31 de agosto. Obrigado, Zé. Na sequência, outra pergunta para você é da Paula Nogueira, da B2R Energia. Prezados, boa tarde. Há possibilidade da UTE GNA1 entrar em operação comercial a partir de setembro de 21, primeira ou segunda semana? Se sim, em ciclo fechado ou em ciclo aberto? Caso seja ciclo aberto, qual a potência a usina conseguiria fornecer ao sistema? Zé, passa para você. Ok, de novo, obrigado pela pergunta. Então, há possibilidade, sim, de finalizar os testes ainda na primeira semana de setembro, mas isso ainda está como eu falei na pergunta, respondi na primeira pergunta, ainda está em andamento os testes, mas eles estão finalizando, então existe a possibilidade, sim, de finalizar os testes ainda na primeira quinzena de setembro ou na primeira semana, isso ainda está em aberto. Existe a possibilidade de operar em ciclo aberto, sim, e se a gente não está caminhando para essa possibilidade, a máquina a vapor está respondendo, né, mas existe essa possibilidade, e a potência que a gente teria disponível é 870. Obrigado aí pela pergunta. Passo a bola. Muito obrigado, Zé. A próxima pergunta, do Lúcio Sunano,
Santander Comercialização. Prezados, podem confirmar as datas da parada de mexilhão? A data seria de 29 de agosto a 13 de setembro. Inicialmente ela foi alterada. Eu passo essa pergunta para a Diana, que na sequência também responderá a outra pergunta, que é da Mônica Zambelli, da CPFL, que pergunta que, prezados, não encontramos a nota técnica com a definição dos limites de intercâmbios a serem utilizados nos modelos de planejamento, considerando o critério de segurança N-1. Esse documento já foi disponibilizado? Se sim, podem me indicar onde está? Passo as duas últimas perguntas, Diana. Diana, por favor. Boa tarde novamente, Pedro. Primeiramente, boa tarde, Lúcio. Em relação à parada do mexilhão, a data inicial antes ela estava programada, né, de 15 de agosto a 13 de setembro, e a nova alteração, né, a nova data é de 29 de agosto até 27, não, eu até falei errado, ela era antes de 29 de agosto, de 15 de agosto até 13 de setembro, certo? E a nova data é de 29 de agosto até 27 de setembro. Então, a nova data é essa, 29/8 a 27/9. Em relação à pergunta da Mônica Zambelli, o relatório, a nota técnica com os limites de intercâmbio, considerando o critério de segurança N-1 ainda não foi publicado, ele vai ser disponibilizado no Sintegre, o modelo New Wave vai ser disponibilizado, o deck preliminar na segunda-feira, né, nos produtos padrões, e no Sintegre, dentro do produto referente ao médio prazo, na programação mensal médio prazo, tem um produto específico que é referente ao relatório de limites preliminar, que vai ser considerado no New Wave. Então, na segunda-feira, junto com todos os produtos referentes a esse deck preliminar, será disponibilizado lá. E adiantando, os limites também podem ser pré-consultados nas instruções de operação, que já estão atualizadas com esse critério de segurança flexibilizado. É isso, Pedro. Obrigada. Muito obrigado pelas respostas, Diana. Todas as perguntas que foram enviadas ao chat foram respondidas. Lembro que, se ainda aparecerem algumas dúvidas ou questionamentos, eles podem também ser encaminhados ao ONS pela Central de Relacionamento de Agente. E, sendo assim, eu encerro essa reunião semanal de programação da operação. Uma boa tarde a todos.